a perseverança da graça no caminho da fé. O Salmo 129 diz assim: desde minha juventude, meus inimigos me perseguem. Que todo Israel diga: desde minha juventude, meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. O Senhor, porém, é justo, ele me livrou das cordas dos perversos. Recuem envergonhados e derrotados todos que odeiam Sião. Sejam inúteis como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro. Capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Que ninguém que passar por eles diga: o Senhor os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, esta é a tua palavra, nós cremos no Senhor e na tua palavra e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos abençoe para que possamos entender a tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Que o maligno não arrebate a mensagem plantada em nossos corações. Que o Senhor faça frutificar, ó Deus, para a glória do teu nome e para o nosso crescimento e edificação. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Claro, os salmos são difíceis. Nós geralmente entendemos e aplicamos melhor certos versículos do que outros. E quando nós tentamos pegar o bloco inteiro, para nós é muito mais difícil de entender. Certamente o versículo 2 é muito mais palatável. Quando o salmista diz, de forma até climática: desde minha juventude meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Mas entender o salmo como um bloco, como uma unidade, não é fácil. Eu intitulei a mensagem como a perseverança da graça no caminho da fé, porque esse salmo fala em grande medida da perseverança na fé. E essa perseverança na fé é produzida pela graça de Deus. Mas a perseverança não é um tema fácil. Quando eu era criança, eu tinha muitos planos para minha adolescência, juventude e vida adulta. Cresci ouvindo, como eu acho que todo mundo da minha idade, cresci ouvindo que era necessário pelo menos saber inglês e espanhol, informática, né? Eu acho que da minha geração todo mundo cresceu ouvindo isso. Precisa escrever bem, né? Precisa ter uma boa ortografia. Talvez um pouco mais antigos, era necessário saber datilografar, não é? Então eu comecei a dar os meus primeiros passos na direção de realizar o que era necessário para atingir esses objetivos. Eu comecei a ler uns livrinhos de espanhol, cantar música em espanhol, aprender a pronunciar. Aos 11 anos, na escola que eu estudava, uma professora decidiu oferecer um curso de espanhol, aulas gratuitas no contraturno. Eu me inscrevi. O problema é que eu fui às primeiras aulas de espanhol, comecei animado, depois comecei a faltar. Eu perdi o pique, sabe? E aí o mesmo aconteceu com o inglês, com a informática e com muitas outras coisas ao longo do caminho. Eu, pessoalmente, tenho muitos exemplos de coisas que eu comecei e não fui capaz de terminar. Versículo 1, nós encontramos o salmista dizendo: desde minha juventude, meus inimigos me perseguem. É a forma como o salmista começa a contar a história de sua fé ao longo do caminho. Quando a gente olha para a história de Israel no Antigo Testamento, nós vemos um povo constantemente perseguido, cheio de contradições internas, sofreu muitas tentações ao longo do caminho e que poderia tê-los feito abandonar o único Deus. Não esqueçamos que o povo de Israel não ficou 40 dias, nem 40 anos no Egito. Foram 400. Isso significa dizer que tem tivemos pessoas no povo de Israel, no Antigo Egito, que morreram sem ver a libertação. Será que elas morreram acreditando que o Senhor era com elas? Que Yahvé era o seu Deus? 400 anos é mais do que suficiente para eles terem acreditado que Deus, na verdade, os havia abandonado.
Se é que Deus estava realmente com eles. Se é que Deus existe. O que a gente aprende no Antigo Testamento, no entanto, é que o povo de Deus é forte. Porque olharmos para a história de Israel, por longos séculos, aqueles que pertencem ao mundo, ou seja, aqueles que são contra a fé, têm guerreado contra aqueles que são filhos de Deus. Mas eles nunca conseguiram vencer o povo de Deus. Israel nunca foi apagado do mapa, como a igreja nunca será. Já tentaram de tudo, mas observem, nada funcionou. Perseguição, ridicularização, tortura, exílio, mas o caminho da fé continuou saudável e robusto. Talvez não tão saudável quanto gostaríamos, mas sempre há. E aí o salmista no versículo 2 diz: desde minha juventude meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. É o testemunho de alguém que fala como representante do seu povo. Ele não está falando da sua experiência pessoal, mas ele está refletindo sobre a experiência do povo de Deus. Nunca derrotaram o povo de Deus. O povo de Israel tem sido perseguido desde o seu nascimento. Mas nunca derrotaram o povo de Israel, porque Israel era o povo de Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida pessoal, como eu comecei mostrando, as coisas que a gente pensa em fazer, as coisas que planejamos, os projetos que começamos e não concluímos, nós nos sentimos fracassados e com o passar do tempo a gente se sente cada vez mais desanimado, impotente, desesperançado de começar qualquer projeto novo, porque nós temos memória de muita coisa que a gente começou e não conseguiu terminar. E isso só produz em nós mais desgaste. Fracassamos tanto no meio do caminho, então tentar de novo talvez seja um trauma. Mas com a fé do povo de Deus é diferente. A fé do povo de Deus não é aquele tipo de planta que você precisa plantar num lugarzinho assim muito bom climaticamente. Ela pode brotar ali no meio do concreto, sob sol escaldante. O tipo de planta que é a fé produzida pelo Espírito é uma planta que sobrevive e se fortifica nas dificuldades, nas adversidades climáticas. Paulo testemunhou isso, tendo ouvido do próprio Senhor, o 2 Coríntios capítulo 9. O meu poder se aperfeiçoa melhor na sua fraqueza. Minha graça é tudo de que você precisa. Sabe que o problema de ouvir esse tipo de coisa é que a graça não é palpável. Quando você tem um problema e está sofrendo, e está em fraqueza, você gostaria de entender que a graça de Deus é tudo de que você precisa, mas o que você precisa mesmo é de uma solução. E o Senhor diz a Paulo: não precisa de uma solução, você precisa da minha graça. E ela é suficiente. O cenário da vida de Jesus, aliás, também era altamente improvável, né? Você tem um Jesus desprezado, passado de lado, sofredor. Ele não era, nem para o seu tempo, nem para depois, um salvador e um herói. Muito pelo contrário, ele é a figura do anti-herói. Ele contradiz tudo que a gente imagina que seja um herói. Mas o profeta Isaías diz o seguinte a respeito de Jesus: quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. Eu vou repetir. O que o profeta diz sobre o sofrimento e a angústia de Jesus. Quando Jesus vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. É o caminho da perseverança na fé. A pessoa de fé sobrevive a todos os opressores. A fé perdura. Como diz o final do versículo 2, nunca me derrotaram. Olhando para os Salmos, os 2 primeiros versículos formam um prelúdio. O salmista aqui, como eu disse, é o representante da comunidade de Israel. Ele fala sobre os inimigos da nação de Israel.
Em outras palavras, ele se coloca como um representante do povo. Sim, Israel, desde o nascimento, sofre perseguição. Os 2 primeiros versículos que ele diz, desde minha juventude os meus inimigos me perseguem, ele se coloca como povo de Israel, ele personifica Israel. Ele se coloca como um representante. Nós podemos saber isso porque no versículo 5 ele diz: recuem envergonhados e derrotados todos que odeiam Sião. A perseguição é contra o povo de Deus. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, com um pouco mais de profundidade. São inimigos que perseguem o povo desde a juventude, desde quando o povo surgiu. São inimigos antigos. São sempre os mesmos inimigos, sempre um povo que odeia o povo de Israel, que se opõe à fé de Israel e que se opõe politicamente a Israel. O segundo bloco, os versículos 4 e 5, contém a motivação central do Salmo, que é mostrar a realidade do sofrimento infligido pelos inimigos ao longo dos anos e a graça do Senhor que está sobre o seu povo. E o último bloco é uma oração imprecatória, né? Quando ele aparentemente deseja que os seus inimigos sofram. Vamos ver um pouco mais à frente. Vamos começar pelo versículo 3, considerando já esse prelúdio do versículo 1 e 2 como sendo o salmista colocando o sofrimento de Israel desde a juventude de Israel e como o Senhor nunca abandonou o seu povo. Tendo isso em mente, o versículo 3, o salmista diz: minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. Sabe aquela vala que é feita na terra para plantação? São os sulcos, né? Então, na verdade, ele está falando sobre alguém que parece que foi chicoteado como escravo, não é? Foi tão açoitado nas costas que as suas costas criaram valas, criaram sulcos, como aqueles feitos na terra. Esse salmo ele está em primeira pessoa, mas ele deve ser considerado como corporativo. O salmista fala de uma experiência de sofrimento provavelmente representativa. Não são suas próprias costas que estão cobertas de feridas, mas as costas do povo de Deus, perseguido e açoitado pelo caminho. Essa descrição de sofrimento lembra os açoites que são feitos a um escravo. Israel, vocês sabem, viveu um bom tempo na escravidão, desde que surgiu. Foi toda a sua juventude de escravidão, basicamente. Essa escravidão deixou marcas profundas na memória da comunidade de Israel. As marcas do sofrimento sobre as costas fazem referência à memória do sofrimento. As marcas do sofrimento lembram o sofrimento. Se você fizer um machucado na mão, alguma coisa, e 20 anos depois você olhar para aquilo, você vai lembrar como você fez. Eu acho que a maioria de nós tem cicatrizes no corpo que nos remete ao momento em que aquela cicatriz foi produzida, a ferida que produziu aquela cicatriz. Quando o salmista no versículo 3 fala sobre as feridas nas costas, a ênfase não está nas feridas, a ênfase não está no sofrimento momentâneo, nem no sofrimento presente, mas na história do sofrimento. O salmista está tentando fazer o povo de Deus lembrar que um dia eles sofreram. E que a vida presente é fruto de uma vida de sofrimento. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que o sofrimento do povo de Deus no mundo é real. Há muitos motivos para o sofrimento, alguns mais óbvios. Nós estamos no mundo, o mundo é caído, vamos sofrer por causa da queda. Esse é o motivo mais óbvio. Mas há outros motivos que nós precisamos considerar. E nem sempre eles estão didaticamente separados. Às vezes eles estão misturados de um modo que a gente não consegue discernir o que é o quê. Porque no mundo nós também sofremos dificuldades por sermos o povo de Deus. E existem 2 motivos para sofrermos dificuldades porque somos o povo de Deus. Motivo número 1. Porque somos povo de Deus, sofreremos hostilidade dos inimigos da fé. Esse é o primeiro motivo porque sofremos como povo de Deus. Nós já sofremos como todo mundo no mundo.
mas também sofremos complementarmente como povo de Deus. Primeiro, porque sofremos hostilidade por causa da fé. O que o povo de Israel experimentou muitas vezes. Não esqueçam que os salmos, os cânticos dos degraus, são cânticos de um peregrino no caminho, que sofre oposição, que sofre revés, que tenta se manter na fé durante todo o caminho, porque esses salmos, muitos deles foram escritos anos depois de Jerusalém ter sido destruída. E o segundo motivo por que sofremos como povo de Deus. Deus, muitas vezes, nos faz sofrer. E às vezes a gente esquece. A gente não consegue discernir isso, mas o Salmo 48, versículo 10, diz assim: eu os purifiquei como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. É difícil discernir isso. Mas parte do nosso sofrimento é o sofrimento da vida, que todo mundo vai ter. Parte do sofrimento é o sofrimento por causa da luta pela fé, da hostilidade. E parte do sofrimento é o próprio Deus nos purificando. Essas feridas nas costas do povo de Israel são feridas produzidas por todos esses fatores. E que estão na memória do povo de Deus. Em segundo lugar, agora eu quero falar sobre a memória do sofrimento. A memória do sofrimento é vívida. A memória do sofrimento não foi apagada. Não seria melhor se, junto com a libertação, com a cura, não seria melhor se junto com a salvação não viesse um apagão? Que você não lembrasse mais o que aconteceu para que hoje você tivesse a vitória que tem. Porque quando você sofre, mas chega até o fim, você percebe que o sofrimento valeu a pena. O problema é que na nossa vida, muitos sofrimentos nós não entendemos por que passamos. E ficamos sem entender o que foi que ele produziu de bom. Quando você faz uma faculdade, por exemplo, né, porque faculdade é uma coisa... É muito comum esse tipo de coisa acontecer quando uma pessoa se forma na faculdade, que você vai numa formatura que é a coisa mais chata do mundo. É um negócio insuportável, formatura. Eu odeio. Sei que é forte dizer isso, mas eu acho insuportável. Aquela falação. Mas assim, para a pessoa que está ali fazendo a formatura é extremamente importante, porque ao chegar ao fim, ela lembra de tudo que ela passou e ao receber o canudo ela fala, valeu a pena. Ainda bem que eu não dormi aquele dia que eu tinha para fazer trabalho, porque agora eu tenho o canudo. Mas existem sofrimentos que nós vivemos, que nós passamos, que a gente fica sem saber o motivo de ter passado por aquilo. E o nosso consciente, aqui fazendo um pouco de uso do que a psicologia diz, sabota a memória. Coloca debaixo do tapete para que você consiga continuar vivendo. Coloca os seus medos, os seus traumas, as suas dores no inconsciente para que você continue vivendo. O salmista traz à tona aqui a memória do sofrimento, entende? Muitas pessoas traumatizadas não conseguem nem falar sobre coisas que viveram no passado. Mas o salmista está trazendo à memória o sofrimento do povo, tudo que o povo passou. O sofrimento esquecido e não tratado traumatiza. Nós passamos, que nós não lembramos necessariamente que passamos, mas ele acaba criando uma série de dificuldades pelo caminho. E nós não sabemos o que é que está causando a nossa dificuldade, o nosso medo, a nossa ansiedade, e foram coisas que foram ficando pelo caminho. Esse é basicamente o trabalho da terapia psicológica. Muitas
vezes, é trazer à consciência as incompreensões e as zonas nubladas do inconsciente, para que a gente consiga lidar com o sofrimento emocional presente, que foi causado pelo sofrimento físico, social e emocional do passado. Terapia psicológica vai ajudar você a colocar para fora o que está dentro de você. Muita gente acha que o trabalho do psicólogo é aconselhar, e como ele é um ser humano, ele não tem nada para te dizer. Esse não é o trabalho do psicólogo. O trabalho do psicólogo é, por metodologias específicas, te ajudar a trazer à consciência o que está no inconsciente. E que te faz agir de um modo que você não entende. Vocês sabiam que a Escritura também nos ajuda terapeuticamente? Porque aqui o salmista não perdeu a memória do sofrimento, ele está trazendo à tona o sofrimento, ele está trazendo à memória o sofrimento, ele está trazendo o sofrimento para o consciente, e Deus trata o trauma dele. Versículo 4. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Aprenda isso, guarde para sua vida, não deixe de fazer terapia se você precisar, mas acolha essa terapia complementar. Uma das maneiras mais comuns de a palavra do Senhor lidar com o sofrimento humano é lembrando que Deus é justo. Parte da terapia bíblica para lidar com o sofrimento são os atributos de Deus. Então, quando você olha para o seu sofrimento passado, quando você olha para as coisas que você passou, os sucos nas costas, as marcas que a vida deixou, que o sofrimento pela fé deixou, você lembra que Deus é santo, é bom e justo. E isso é terapêutico. Porque quando o sofrimento passado trouxer peso, dor, lamento, questionamento, revolta, rebelião, por outro lado, o salmista, em uma terapia psicológica, sendo tratado pela palavra do Senhor, diz o Senhor, eu passei por esse sofrimento, como no versículo 3. As marcas ficaram nas minhas costas. O Senhor, porém, ou seja, apesar do sofrimento, apesar do que eu passei, o Senhor é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Quando nós pensamos em justiça contra os inimigos, nós começamos geralmente pela oração imprecatória, nos versículos 5 a 8. O versículo 5 a 8 é uma oração imprecatória. Envergonhados e derrotados sejam todos que odeiam Sião, sejam inúteis. Nós começamos assim, quando nós pensamos na justiça, não é? Nós pensamos na justiça retributiva. Mas o salmista não começa pela justiça retributiva contra os inimigos. A justiça de Deus para o salmista começa na experiência da libertação. Talvez o Senhor ainda não tenha trazido ao salmista a impressão de que ele foi vingado por causa do mal que sofreu no caminho. No caso, o povo de Deus. E muitas vezes nós não temos essa impressão de que nós fomos vingados. Imagina se Paulo, depois de degolado, teve tempo de pensar se os seus degoladores foram punidos por Deus. Ele morreu degolado e acabou. Ele nem sabe o que aconteceu com seus degoladores. Mas a experiência primeira do salmista não é de que ele foi vingado, percebe? A experiência primeira, que vem antes da oração imprecatória, é a experiência de que ele foi livre da corda dos perversos. Primeiro, o Senhor é justo. Ele trata o meu trauma. Ele trata a minha dor passada. Eu posso trazer o sofrimento à memória, porque o Senhor é justo. Eu posso pensar sobre as coisas que eu vivi no passado, sejam quais forem. Você imagina que como que aquele jovem que era deficiente, quando foi curado por Jesus, que os discípulos perguntaram, quem foi que pecou? Foi a mãe ou foi o pai? E Jesus diz, não foi nem a mãe nem o pai, foi para a glória de Deus. Ele foi curado, ele ficou feliz da vida curado, não é? Mas quando ele parou para pensar no que Jesus disse, será que ele pensou, puxa, eu vivi todos esses anos
com uma deficiência para a glória de Deus. Por isso que os atributos de Deus são terapêuticos. Porque quando você lembra que Deus é justo, é santo e é bom, você pode pensar nos seus traumas, nas suas dores, nas suas deficiências passadas, em experiências de abuso, experiências de violência. Sabendo que Deus é santo, é justo e é bom. A primeira experiência do salmista é de libertação. Como é que Deus faz justiça? Na mente do salmista é trazendo libertação. É trazendo livramento dos seus perseguidores. Eu não posso deixar de dizer a vocês que esses perseguidores são exatamente aqueles que temos em vista aqui desde o início da mensagem. Observe o versículo 4. O Senhor, porém, é justo, ele me livrou da corda dos perversos. Os perversos, esse é o termo clássico para o ímpio, para o incrédulo, para o zombador, para o escarnecedor. São os inimigos da fé. Essa é a palavra mais usada nos Salmos para fazer referência àqueles que são inimigos da fé. O salmista foi livre de quem? Dos inimigos da fé. Daqueles que zombam do povo de Israel por ser povo de Deus. Daqueles que zombavam do povo de Israel porque eles seguiam a lei. Daqueles que zombavam do povo de Israel porque eles insistiam e perseveravam em crer em Deus. Eles sofriam hostilidade. É a canção de um peregrino no caminho para Jerusalém, irmãos. É a canção de alguém que está indo a Jerusalém adorar o Senhor cheio de dúvida, cheio de sofrimento, com o caminho todo nublado. Salmos que nós estamos estudando para perseverar na fé, para ter paciência no caminho. E este aqui era um dos salmos. Um salmo que lembra que você pode continuar no caminho da fé, porque o Senhor vai te sustentar no caminho da fé, mesmo quando você for hostilizado pelos perversos, pelos inimigos da fé. Depois disso, então, o salmista chega ao último bloco, que eu não preciso detalhar. Tem bastante figura de linguagem e eu realmente não encontrei aplicações muito profundas para todas elas. Mas eu quero fazer um resumo sobre o que elas significam. Eu vou ler de uma vez os versículos 5 a 8 e vou resumir o ensinamento. Recuem, envergonhados e derrotados, todos que odeiam Sião, são os inimigos do povo de Deus. Sejam inúteis como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro, capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Versículo 8. Que ninguém que passa por eles diga, o Senhor os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. A oração do salmista consiste basicamente em dois pedidos aqui contra especificamente os inimigos do povo de Deus. Versículo 5 deixa claro que são os inimigos do povo de Deus. Quais são os dois pedidos? Primeiro pedido, que a gente encontra nos versículos 6 e 7. Que eles não sejam produtivos. Observe comigo que os versículos 6 e 7 dizem exatamente isso. Sejam inúteis como o capim que cresce no telhado. Para que serve o capim que cresce no telhado? Que seca antes de crescer por inteiro. Capim que não é colhido pelo ceifeiro. Em outras palavras, os versículos 6 e 7, ele diz claramente, Senhor, que os inimigos do povo de Deus não sejam produtivos. Segundo pedido que ele faz, versículo 8. Que ninguém que passar por eles... E aí, por eles é mais provável que esteja se falando dos capins inúteis. Que são os ímpios de todo modo. Segundo pedido. Que ninguém diga, o Senhor os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Aqui está o segundo pedido. Que ninguém os considere abençoados. Que ninguém olhe para eles
e diga: eles são verdadeiramente abençoados. Esse binômio produtividade-bênção, no Antigo Testamento, no pensamento do Antigo Oriente Próximo como um todo, era um binômio poderoso. Um povo produtivo e um povo que tivesse a bênção do Senhor dominava politicamente. Preste bem atenção. O salmista, no salmo todo, fala do sofrimento e da aflição que ele sofre no meio do povo de Deus por causa dos inimigos do povo de Deus. E aqui no fim, qual é o pedido dele? Que os inimigos do povo de Deus não sejam nem produtivos e nem sejam considerados abençoados. Em outras palavras, se você juntar os dois pedidos, se você somar os pedidos do salmista para que eles não sejam produtivos e nem sejam considerados abençoados, ele está pedindo: Senhor, não os permita terem domínio político. Que esse binômio produtividade com bênção divina era o binômio mais poderoso. Todo povo que era produtivo e que tinha supostamente a bênção de Deus era o povo mais poderoso. Quantas vezes Israel foi o povo dominante no Antigo Oriente? Mas porque eles tinham a bênção do Senhor e porque eles eram produtivos. Todos os impérios da época, se vocês observarem, tinham produtividade e a bênção do Senhor. Volta para o Egito, quando Israel ficou cativo. Quem que permitiu que o Egito fosse rico? O próprio Deus, para que o povo de Israel ficasse cativo até ser libertado. Quando Deus enviou José para o Egito, foi para garantir justamente o quê? A produtividade, para que eles não passassem fome. E quem fez isso? O próprio Deus. Quando a Babilônia se tornou um império e Israel ficou cativo sob o poder da Babilônia, o Senhor diz a Nabucodonosor que tudo aquilo que ele tinha, quem deu foi Deus. Esse é o binômio do poder político. Produtividade, prosperidade financeira e a bênção de Deus. O salmista pede que os inimigos de Israel não tenham nenhuma coisa nem outra. Qual que é o objetivo dele? Se o tempo todo ele vinha falando do sofrimento que o povo de Deus sofre nas mãos dos inimigos, em outras palavras, ele está pedindo ao Senhor que os maus não prosperem para que eles não tenham poder político e assim oprimam o povo de Deus. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, não permita que os nossos inimigos, os inimigos da fé, os inimigos que nos hostilizam, prosperem. Não permita que os inimigos da fé cheguem ao poder. É o salmo. Não permita que os inimigos da fé cheguem ao poder para que eles não nos oprimam. Não permite que os inimigos da fé cheguem ao poder para que eles não façam conosco, para que eles não produzam nas nossas costas as feridas e os sofrimentos contra a fé. Não dê a eles poder político, Senhor. E o salmo termina. É exatamente isso que o salmista está pedindo aqui. Repito, não dê aos nossos inimigos, os que odeiam Sião, os que odeiam seu povo, não dê a eles prosperidade e que ninguém os considere abençoados. Em outras palavras, não dê a eles poder político. Com qual objetivo? Justamente para que eles não nos oprimam. Que é a reclamação do salmista no início do salmo. O povo de Israel é odiado e hostilizado por causa da fé. Que o Senhor não dê aos nossos inimigos poder político para que nós não sejamos execrados, maltratados, hostilizados. A perseguição virá, claro. Mas o que Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 2, é que vocês devem orar pelos que estão investidos de autoridade para que vocês tenham uma vida tranquila, pacífica. Alguns que dizem, que aí dão de ombros, não devemos nos preocupar, porque a perseguição virá. É normal a perseguição contra o cristão. Mas a Escritura, ao mesmo tempo que nos alerta para a perseguição, nos diz que devemos orar para ter uma vida tranquila, sossegada, quieta. A mesma Escritura que diz que a perseguição
que Jesus sofreu, sendo ele o mestre, os servos também sofrerão, a mesma escritura diz, por exemplo, no Salmo 129, que nós devemos orar para que os nossos inimigos não nos oprimam. Orar para que o Senhor não dê aos nossos inimigos poder político, para que eles não produzam em nós feridas por causa da fé que professamos. A Thalita percebeu isso, não sei quanto tempo ela demorou para perceber, não estou dizendo que ela percebeu semana passada, mas foi semana passada que ela me disse que percebeu que a Bíblia joga de um lado, joga do outro, e aí a gente fica meio perdido sobre o que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia diz, olha, você não pode ser ganancioso, seu coração não pode estar no dinheiro. E do outro lado diz, olha, quem não guarda, quem não provisiona é tolo. Pô, a mesma Bíblia que diz, olha, você tem que trabalhar, se esforçar, se dedicar, porque você precisa merecer o pão que você está comendo. A mesma Bíblia diz que precisa ajudar o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, o incapacitado. E a Bíblia fica jogando a gente de um lado do outro, e a gente olha e se pergunta, como eu tenho de orar? Como eu tenho de entender isso? Porque a Bíblia busca o equilíbrio em um mundo caído que nos joga sempre para os extremos. É obra do pecado nos jogar para os extremos. É obra do pecado a polarização. A conciliação é de Deus, a reconciliação é de Cristo. E o que a Escritura faz é sempre tentar nos aprumar, nos colocar no equilíbrio. Eu quero concluir isso com vocês fazendo algumas aplicações. Em primeiro lugar, a pessoa de fé, lembrando, sobrevive a todos os opressores. A fé perdura. Nunca, versículo 2, me derrotaram. Você pode ter certeza disso. Nunca derrotarão a igreja, nunca nos derrotarão no caminho da fé. A graça de Deus sobre nós é perseverante. Ele vai nos ajudar, vai nos dar força suficiente para permanecermos, para caminharmos e para vencermos. Não é uma obra nossa, nós temos de nos esforçar de novo, encontrar o equilíbrio. Nós temos de nos esforçar no caminho da fé, recebermos a graça de Deus, nos colocarmos sob os meios de graça, mas no final das contas é a graça de Deus que vai nos fazer perseverar no caminho da fé. Em segundo lugar, o sofrimento do povo de Deus, como eu disse, tem várias origens, não esqueçam disso. Tem o sofrimento próprio da queda, mas tem o sofrimento pelo simples fato de você ser filho, filha de Deus. Você vai sofrer tanto por causa da sua fé, e tem tantas formas de sofrer pela fé. Tem o fato de você confessar uma coisa e ser hostilizado pelos ímpios por causa disso. Mas tem o fato de você lutar contra o pecado. E porque você tem fé, você luta contra o pecado. Tem o fato de que o próprio Deus permite o sofrimento para que nós sejamos aperfeiçoados, como nós encontramos na Escritura. E se você parar para pensar humanamente, você fala, é melhor desistir, porque o ímpio parece que tem menos sofrimento. Essa era a impressão de muitos salmistas. O povo de Israel frequentemente achava que os ímpios tinham menos sofrimento. O Salmo 73 é clássico, vocês já conhecem, que eu já preguei 4 vezes na igreja. Esse ano eu não preguei, acho que vou pregar o Salmo 73 algum dia. Eu gosto de pregar uma vez por ano o Salmo 73, porque nós sempre voltamos a pensar que o ímpio é, como o salmista diz, sadio e nédio na Ferreira de Almeida, na corrigida, sadio e nédio, mas eu gosto mais de musculoso, viçoso, né? Parece um cara que acabou de sair da academia, bonitão, né? Olha pro ímpio, aquilo ali, o ímpio próspero. É assim que a gente pensa que o ímpio é. Frequentemente nós achamos que o ímpio tem menos sofrimento, e talvez ele tenha mesmo, não tá lutando contra o pecado. Ele não está lutando para fazer a vontade de Deus. Mas não esqueçam, para o nosso sofrimento, inclusive o sofrimento passado por causa da fé, são os atributos de Deus. E a soberania de Deus. Ele me livrou do perverso. Deus, desde o início da humanidade, é o Deus que salva. Deus não salva apenas espiritualmente, viu? Muita gente acha que a salvação é um cartão de crédito que você vai passar na porta do céu quando chegar lá, depois que morrer. Não, o Senhor nos salva de uma série de situações. Ele nos salva de situações adversas no mundo. Ele nos salva muitas vezes da doença, da morte, da perseguição. Ele é o Deus que salva, a sua natureza.
Mas não esqueça que Jesus sofreu. E aqui eu quero falar sobre quando sofrermos pela fé. Vocês não podem esquecer de um ensinamento bíblico muito consistente e importante. Quando Jesus esteve no mundo e sofreu, ele sofreu fazendo bem, ele sofreu porque fazia o que é certo, ele sofreu porque era filho de Deus. Ele sofreu sem pecado. Ele recebeu uma tão grande morte e vergonha pública que é inimaginável como ele pôde suportar tamanha injustiça. Como você é acusado de ser mentiroso sendo o próprio Deus? Sendo ele mesmo a verdade, ser acusado de ser mentiroso. E por causa da fé isso acontece, viu? Muita gente faz o que puder para poder fazer a gente parecer tolo, ridículo, mentiroso, extremista, sem afeto, odioso. Vão dizer que você tem ódio, viu? Você prega o cristianismo, mas sabe o que vão dizer de você? Vão dizer que você é uma pessoa que prega o ódio, tá? Vocês não pregam o que Jesus disse, porque vocês pregam o ódio. Não se importe com isso, não. Tenha certeza que você está esmerado na escritura, mas não se importe com isso. É exatamente isso que vão dizer de nós. Que a gente prega o ódio, mesmo pregando o amor. Vai acontecer com Jesus, vai acontecer com a gente. Mas como Jesus lidou com isso? Como Jesus lidou com o sofrimento injusto? Então eu quero ler esse trecho para lembrar vocês sobre como Jesus enfrentou o sofrimento pelo Evangelho. Como ele enfrentou o sofrimento injusto. 1 Pedro capítulo 2, Pedro diz assim: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Aqui vem a parte importante, principalmente quando você é perseguido por causa da sua fé em tempos políticos. Não revidou quando foi insultado, não ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que nós mesmos morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Veja, muita gente, de novo, a dificuldade de entender o equilíbrio da escritura. Muita gente diz assim, então quer dizer que eu tenho que sofrer calado, mesmo se eu sofrer injustiça, qualquer que seja? Não, não é isso que a escritura ensina. O tipo de sofrimento que Jesus sofreu era por meio da lei. Foi a lei que impôs a justiça, o sofrimento que ele sofreu. Isso significa dizer que você tem de entender quando é que você tem de sofrer calado. Você tem de sofrer calado principalmente quando não há nenhum método, nenhum meio legal para você se defender. Existem casos na vida que não adianta você entrar com recurso no Tribunal de Justiça, no Tribunal do Trabalho. Você vai perder. Mas você sabe que sofreu injustiça. Jesus estava sofrendo injustiça da própria justiça, percebe? E aí, quando você está sofrendo injustiça por causa da própria justiça, a única coisa que nós podemos é sofrer calados. Existem países que estão perseguindo os cristãos. O que eles podem fazer a não ser colocar nas mãos do Senhor o que estão sofrendo? Como é que eles vão apelar para quem, se a justiça está contra eles? E nesse caso nós temos de agir como Jesus. Ele é o nosso exemplo. Eu vejo esse Salmo, versículo 3, das marcas nas costas, principalmente como uma referência a Jesus. Porque Isaías diz que ele voluntariamente entregou as costas aos torturadores. Essas costas feridas aqui são principalmente as costas de Jesus. Mais do que o sofrimento que nós sofremos por causa do Evangelho, ele sofreu primeiro. As marcas que nós levamos porque seguimos o Evangelho não são nada perto das marcas que ele sofreu. Por último,
como nós vimos no final do texto, nós devemos orar sinceramente para que os nossos inimigos não prosperem e não nos atropelem. Os inimigos da fé crescerão cada vez mais, sim, é verdade, mas isso não significa que devemos esperar de braços cruzados sermos perseguidos. Às vezes, de fato, os inimigos da fé estão no governo, o próprio Jesus sofreu isso. E a palavra de Deus se insurge constantemente contra maus governantes. Mas nós temos de lutar principalmente em oração. Este não é o momento, o texto nem permite, eu não vou fazer essa incursão, falar sobre ativismo político da igreja. Isso vai ficar para outro momento. Mas no que nos cabe aqui, que o texto nos faz refletir, é que nós devemos batalhar em oração. O salmista orou dos versículos 5 a 8. Contra os inimigos da fé, para que eles não tivessem poder político. Não deixem de esquecer o que Paulo ensina em Romanos 12, os versículos 14 a 21 especialmente. Nós devemos seguir Jesus promovendo a derrota do mal pelo perdão e pelo amor. Nunca pela ofensa. Nunca por meio da mentira. Nunca por meio do comportamento orgulhoso e arrogante. Muitos cristãos têm padecido disso. Se é que são cristãos de verdade, eu não posso julgar isso. Como Paulo diz, os que estão de dentro. Né? Os que estão dentro nós julgamos. Os que estão fora, Paulo diz, Deus os julgará. Eu acho que esse salmo nos dá tantas informações e ensinamentos para podermos pensar a nossa fé nesses dias conturbados e pensarmos como devemos nos posicionar. Se não posicionamento político, como nós devemos nos posicionar como cristãos nesse mundo que nós vivemos. Louvado seja Deus por essa palavra que nos ensina. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, pelo que o Senhor nos ensina. Todas essas coisas que podemos aprender da tua palavra, somos gratos a ti. Continua, Senhor, iluminando a nossa mente, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor por meio da tua palavra. E que esses ensinamentos que aprendemos por meio da tua palavra possam frutificar em nossos corações, que nós podemos ensinar a outros. E que a tua igreja produza cada vez mais frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus.